Você costuma acessar sites de rede social? Se a resposta for positiva, saiba que seu hábito é igual ao de 90% dos internautas brasileiros. O país ocupa o primeiro lugar no ranking que mede o grau de adesão às redes. Pegando carona nessa tendência, as empresas marcam presença nas plataformas, seja com um simples perfil ou campanhas publicitárias complexas. Como reflexo positivo deste fenômeno, o mercado de trabalho para os profissionais da comunicação está aquecido. Para falar sobre o tema, recebemos o estrategista da agência de publicidade digital RGA e especialista em redes sociais, Beto Bina. Obrigada pela presença, Beto. Eu que agradeço. Beto, já é quase unanimidade a presença das empresas nas redes sociais. Como você avalia esse fenômeno? Olha, eu acho que as grandes empresas já, obviamente, que observaram a oportunidade que existe hoje na mídia social. A gente tem consumidores lá querendo interagir, querendo conversar com as marcas, e toda essa relação, essa geração de comunidades mesmo, isso fortalece muito para as empresas e determina muito o ponto de venda, diferencial no ponto de venda, né? Não, eu não considero uma unanimidade ainda, porque eu acho que tem um grande caminho para percorrer, principalmente para pequenas empresas. Mas eu acho que as coisas vão mudar muito rápido. A gente vê uma ascensão da tecnologia, principalmente barateando muito produtos. Se eu não me engano, o valor de um smartphone baixou 30% só em um ano e, obviamente, cresceu muito a compra de notebooks e de todos esses hardwares que a gente pode ter acesso agora na mídia social. E eu tenho certeza que daqui para frente tudo vai mudar muito rápido e as empresas vão entrar cada vez mais, principalmente os segmentos que atendem jovens e os segmentos que atendem algum tipo de público específico que tem mais afinidade com tecnologia. A gente vê principalmente as próprias empresas de tecnologia, elas são muito presentes não só fazendo comunicação, mas também utilizando a mídia social como processo para outras áreas dentro da empresa. Hoje, processo de RH tu pode fazer dentro da mídia social, processo de inovação, ou crowdsourcing, se tu quer realmente conseguir pegar insights do mercado, insights das pessoas. Crowdsourcing, só para as pessoas que não... Desculpa, crowdsourcing é quando tu tem a fonte é o crowd, né? Que é a população. Então, quando diferentes fontes de informação ou os consumidores conseguem interagir ou dar ideias para a tua marca. Então, eu acho que hoje em dia tem uma grande oportunidade, principalmente as empresas que são mais focadas em inovação e que realmente buscam um diferencial de mercado, elas têm que estar presentes lá, isso de forma inevitável, daqui para frente isso vai acontecer muito mais rápido. E quais são as redes mais utilizadas para esse final? O Facebook hoje é o maior do Brasil, né? Se eu não me engano, chegou a 44 milhões agora. O Orkut, ele sempre foi a grande rede social brasileira, o Orkut é do Google, e agora está mais ou menos em 35 milhões, mas vem decaindo muito, principalmente com a entrada do Google+. O Google tirou investimentos do Orkut para jogar no Google+ e competir direto com o Facebook. E o Facebook veio numa ascendente muito bacana, não só como uma oferta para consumidor de qualidade, mas também como uma oferta para as empresas poderem atuar melhor na mídia social. Inclusive, ele tá oferecendo cada vez mais ferramentas para as empresas entrarem ali. Tem a linha do tempo, que agora é uma coisa super nova, que vai começar a ser obrigatória. Isso pode, de alguma maneira, ajudar as empresas a organizar as informações ali? Todo o esforço que o Facebook faz é focado no consumidor. Acho que esse é o ponto principal. Se não atender a necessidade de pessoas, as marcas não vão conseguir oferecer alguma coisa bacana. Eu acho que as marcas interagirem ou poderem oferecer serviços deles, isso é consequência de um bom trabalho feito para suprir a necessidade das pessoas. O grande desafio do Facebook é continuar se reinventando. Eu acho que ele está fazendo isso de uma forma muito bacana. Para as empresas, ele não só oferece a timeline ou ter muitas pessoas, ter uma base gigantesca de pessoas lá dentro, mas ele oferece muitas ferramentas de análise do comportamento dessas pessoas. O Facebook Insights hoje, que é a principal ferramenta de análise, é uma das melhores ferramentas que existem. Lá tu pode ver desde perfil de pessoas, até qualidade de acesso, aonde que acessou, qual é a origem do acesso, se foi de mídia, ou se foi de referenciado de algum amigo que passou, ou foi de busca pelo Google. Então o Facebook hoje ele é top não só em atender o consumidor, mas também como prover ferramentas para as marcas poderem atuar e interagirem com seus consumidores. E essas ferramentas, elas possibilitam, inclusive, a publicidade nas redes sociais, que é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, né? Exatamente. A agência de propaganda Digi possui um departamento só para tratar de assuntos relacionados com as redes sociais. A importância dessa plataforma para a publicidade cresce mais a cada dia, conforme mostra a reportagem de Justo Pastor Fredes. As redes sociais atualmente vão além de ferramentas para o convívio a longa distância.
Elas viraram uma vitrine para as empresas. Hoje, produtos são oferecidos às pessoas de uma forma mais direta e eficiente, e os negócios chegaram aos ciclos de amizades. O social media marketing é utilizar as plataformas de redes sociais, hoje dentro da internet, para fazer propaganda. A grande utilização dessas mídias faz crescer o comércio eletrônico, aumentando os investimentos no setor. As agências de propaganda apostam hoje no desenvolvimento, planejamento e execução de marketing pelas redes sociais. Mais de um terço dos habitantes do mundo estão ligados ao universo virtual. A internet aproximou as pessoas e melhorou o relacionamento entre as empresas e seus clientes. Redes sociais por si já existiam há muito tempo, então sempre foi uma tendência. Acho que o ser humano nasceu para participar de grupos, né, de redes sociais. E aí a internet simplesmente potencializou isso. O comércio e o marketing digital devem continuar crescendo, com ainda mais possibilidades de negócios e consumo para empresários e internautas. Beto, nesse campo publicitário, as redes sociais elas podem ser consideradas uma nova mídia para o mercado? Ela é considerada porque ela é muito nova, né? Se a gente for pensar esses principais veículos, o Orkut é de 2005, né? O Facebook, ele é de 2005, mas ele realmente abriu as portas para qualquer outro consumidor lá por 2006. O Twitter também é um pouco mais para frente, assim. Então são coisas que são muito novas, tem 5, 6 anos e a gente está aprendendo ainda a usar. A gente consegue ver algumas best practices, que a gente chama melhores práticas ou benchmark de atuação, mas essas coisas mudam de forma tão rápida que uma coisa bacana que a gente gosta de ter em mente ou de ter como cultura é que a gente está sempre aprendendo, assim. Então, é sim uma nova mídia e o mais interessante disso é que é uma nova mídia que muda constantemente. Então, não é como o jornal ou a TV, que quando foram lançados eram novas mídias, mas que se estabeleceram mais ou menos no mesmo formato até agora. Assim, a internet, ou o meio digital e o meio social, ele vai mudar muito daqui para frente e eu acho que ele vai ser sempre uma nova mídia conceitualmente nessa palavra, né? Que é uma mídia que está sempre se transformando, oferecendo novas ideias, novas coisas que a gente poderia fazer dentro delas, né? E aí também é uma mídia que ela une todas as outras mídias, porque você pode ter vídeos, você pode ter fotos, você pode ter publicidade estática nela. Seria uma das vantagens? Totalmente. Eu acho que, na verdade, a mídia social hoje, a internet em si, ela revolucionou a forma que a gente se comunica, né? Hoje, na verdade, tudo é digital, né? Eu tenho rádio digital lá dentro, tenho uma televisão digital. E eu acredito que isso que vai ser daqui para frente, eu acho que a internet se tornando mais transparente, que a gente pensa assim na sociedade mesmo, a gente vai ter atrelado a isso como a gente trabalha com a luz elétrica hoje. Eu não penso muito em ligar um secador de cabelo na luz elétrica para que eu possa utilizar, né? Eu apenas ligo. Eu acho que a internet, aos poucos, ela vai fazer tão parte da cultura que a gente não vai ter uma vida on ou vida off, né? A minha televisão de casa, eu acredito pessoalmente que vai ser tudo à base de projeção. E o software ou o meu celular é que vai guiar essa projeção. E, obviamente, que tudo isso no meio social, né? O meio social, hoje, eu acredito que ele na verdade, ele vai ser um layer que vai estar sempre presente, assim. Eu acho que o fato dele estar mais descentralizado hoje, a gente não precisar entrar numa mídia social para interagir com os meus amigos. Hoje eu faço isso, eu estou sentado aqui, eu posso estar recebendo mensagens dos meus amigos do Facebook, ou do Twitter, ou de qualquer outro meio social, né? Acho que não é um fim, né? Mas ele acaba estando dissolvido em qualquer lugar que a gente está presente, assim. Então eu acho que sim, ele revolucionou e eu acho que o digital hoje vai atuar em qualquer mídia mais fortemente ainda daqui para frente. Você comentou sobre as ferramentas que o Facebook está oferecendo para as empresas. Eu acredito que essas ferramentas elas têm o intuito de segmentar o público para a publicidade ser direcionada ali e atingir o ponto-chave. É isso mesmo? A segmentação é uma das principais vantagens que o Facebook oferece? É uma super vantagem, né? Hoje, se tu entra no Facebook, tu dá um like numa página, por exemplo, Guaraná Antártica hoje é a maior fanpage do Brasil, tem quase 5 milhões de pessoas lá. Se eu dou um like na fanpage ou se eu entro para interagir com algum aplicativo, na hora ele já vai abrir uma tela falando quais informações que ele gostaria de coletar sobre mim. Desde informações demográficas, sobre o local onde que eu estou, qual é a minha idade, ou até coisas mais comportamentais, quanto tempo eu interajo, que eu gosto de escutar. Todo esse tipo de informação acaba sendo super valioso para as marcas, justamente para poder fazer uma comunicação segmentada, né? E tem uma discussão também que é delicada, que é a questão de privacidade, né? Isso,
esses grandes veículos, por ser detentores dessa informação, eles acabam vendendo isso para as marcas e a gente vê essas discussões que tem tanto agora. Mas eu acho que a comunicação segmentada, para a gente, é só benéfico, né? Porque realmente você é atingido com coisa de qualidade ou coisa que realmente eu teria interesse na minha vida, assim. Você vê, então, essa invasão, entre aspas, da privacidade como uma coisa positiva? Eu vejo positivo se o consumidor for transparente para o consumidor. Assim, acho que tem que ser de forma transparente. Ele tem que permitir receber ou permitir que seus dados sejam comunicados. E eu acho que o consumidor hoje, aos poucos, ele detém tanta esse poder que acho que tem até muitas empresas que pagam para ele poder oferecer esse tipo de conteúdo. Então, as questões de valores também estão mudando um pouco por causa da mídia social, né? Hoje, uma coisa, quanto mais compartilhada, mais valor ela tem, né? Então, às vezes, a gente se questiona se cabe a uma marca colocar alguma coisa disponível na mídia social paga, que vai ser menos acessada, menos divulgada, ou botar alguma coisa gratuita que ela pode ser mais divulgada. E eu acho que é a mesma forma que a gente entende nossos dados e como as marcas segmentam a informação ou como podem comunicar diretamente para a gente, né? No próximo bloco, nós vamos saber se existe algum efeito nocivo da presença das empresas nas redes sociais. Até lá! Voltamos a falar sobre a presença da empresa nas redes sociais. Hoje recebendo Beto Bina, que é estrategista da agência de publicidade digital RGA. Beto, a gente falou no primeiro bloco sobre todas as vantagens da presença das empresas nas redes sociais. Na contramão, as pessoas também podem reclamar de serviços ou falar de algum defeito dos produtos. Isso pode ser uma desvantagem para as companhias? Olha, é difícil falar em desvantagem porque a gente tem muita vantagem lá, né? Mas obviamente que é o ônus desse ambiente, assim. Pelo fato de a gente dar voz aberta para as pessoas, isso ser exponencialmente muito mais divulgado do que no mundo offline, eu acho que se for falar mal das empresas, é a mesma coisa que acontece, né? Se antes eu poderia recomendar de forma ruim para os meus amigos, hoje eu estou falando para 1000 amigos no Facebook, ou estou entrando nos sites de reclamações, como Reclame Aqui, ou outros que realmente pontuam direto as marcas, assim. É sim uma desvantagem por um lado, mas eu acho que as vantagens são inúmeras que acaba valendo a pena, assim, tu correr o risco, sabe? Aí fica a cargo das empresas apagar ali algum possível incêndio que possa vir a acontecer. Eu acho que esse gestão de crise, a gente geralmente chama de gestão de crise. Eu acho que é uma das coisas mais delicadas de se fazer, assim, porque pela primeira vez na vida de muitas marcas, elas têm que realmente conversar de pessoa para pessoa, coisa que elas nunca fizeram na vida. Acho que quando uma marca é realmente transparente e se ela errou, ela assume o erro dela, dá os motivos do erro, todo mundo, na verdade, fica complacente a isso e acaba não tornando aquele ruído muito maior que poderia tornar. A gente vê vários cases de empresas que, ao invés de assumir erro, ela tenta contornar ou colocar a culpa no próprio consumidor. Eu acho que daí é o momento mais delicado mesmo, é quando todo mundo vai realmente criticar. Eu vi uma frase esses dias que eu acho que é super clara, assim, a mídia social é que nem um sabonete molhado. Quanto mais forte tu apertar, mais difícil tu tem que segurar ele, assim. Então eu acho que é esse ambiente aberto, assim, é um ambiente democrático, mas que tem muito mais vantagens que desvantagens ainda. Certo. Vou entrar agora um pouquinho no assunto do mercado de trabalho. A gente vê várias agências de publicidade montando, que nem a gente viu na reportagem, montando setores ali só para cuidar das redes sociais. Isso abre o leque de atuação dos profissionais de comunicação? Acho que abre muito. Hoje em dia, as marcas elas começaram a entender realmente o valor da mídia social e o valor de se pagar profissionais para atuarem diretamente com isso. Isso é super recente. Hoje a internet, ela já é, se não me engano, o segundo. Ela acabou de passar o jornal como o maior investimento publicitário, só está atrás da televisão. E dentro da internet tem profissionais que atuam diretamente para as mídias sociais. Hoje tu pode ter desde um community management, que a gente chama, que é o cara que realmente gerencia comunidades, ou pessoas focadas em análise de dados, que é o time de analytics, que são só ouvindo, interagindo com as pessoas, tem diversas funções.
E quais são as qualificações necessárias para um jovem entrar nesse meio? Eu acho que a principal qualificação é ele estar presente no meio. Porque a mídia social, ela muda muito a forma, eu não digo por essência a forma como a gente se comunica, assim, mas eu acho que o formato mudou muito. E esse formato acaba, se as marcas não souberem como atuar, ou essas regras informais da mídia social, as pessoas não vão interagir, não vão conversar com elas. Então a premissa básica, se alguém quer atuar realmente na mídia social, é que ela mesma esteja presente na mídia social, interagindo com marcas, com outras pessoas, e não só em um canal, mas realmente testando, experimentando os outros canais. Eu acho que esse é o ponto básico, assim, que eu, por exemplo, viria no currículo que eu gostaria de analisar. Outro ponto que eu acho que é muito mais relacionado à curiosidade. Como eu falei no primeiro bloco, essa mídia ela é muito nova e ela está se reinventando cada vez mais, ela está sempre se inovando, né? Então eu acho que um ponto importante é que essa pessoa tenha curiosidade de entender sobre novas tecnologias, goste de saber o que está pintando, goste de tentar entender as tendências, seja uma pessoa mais curiosa. Essas qualificações do gênero eu acho que são muito importantes. Tem cursos específicos que preparam as pessoas para entrar nesse mercado? Tem alguns cursos específicos, principalmente voltado mais à pós-graduação, hoje que eu tenho visto, muito focado em mídia social. Hoje, né, em graduação mesmo, eu tenho essa cara de jovem, mas eu já terminei a faculdade faz quase 5 anos. Que eu me lembre, tinha arte de comunicação e tinha umas cadeiras especializadas em mídia social. O que é interessante é que eu acho que muitos cursos estão abordando a mídia social também, e não necessariamente são cursos relacionados à comunicação. Hoje a mídia social ela é um veículo para, a gente estava falando no intervalo, mas para artistas plásticos, ou para fotógrafos, ou para qualquer pessoa que realmente queira expor seu trabalho artístico, ou queira interagir com outras pessoas. Hoje tem comunidades de médicos. Por exemplo, esses médicos poderiam usar a mídia social para fazer networking, para trocar informações. Então, eu acho que isso vai ser abordado de forma mais transversal e não ter um curso específico para isso, sabe? Eu acho que se a pessoa realmente quiser se especializar, ela faça o que ela goste mesmo, que a mídia social vai estar, de qualquer maneira, presente na vida dela em algum momento, sabe? Você se informou, você fez a sua graduação do quê, Beto? Eu me formei em administração de empresas, mas eu trabalhei muito com produção audiovisual, depois trabalhei muito com pesquisa de campo, só para depois entrar em agência de propaganda. Depois que eu entrei em agência, eu comecei a tocar o núcleo de inovação. Eu acho que mídia social hoje ainda é visto como, ainda está presente nos meios de inovação, né, na área de inovação. Então eu sempre fui muito para esse lado, assim, e acabei caindo na mídia social. Mas eu acho que não tem regra, sabe? Parece que o meu caso tem uma cronologia lógica, mas na verdade não tem, né? Eu não sabia exatamente quais pontos que eu ia linkar para chegar onde é que eu estou agora. Hoje eu me sinto muito feliz de ter feito administração, porque eu acho que hoje o mídia social ele envolve muito mais negócio das empresas. O mídia social está aí não só para marketing, só para comunicar alguma mensagem, mas ele realmente está para gerar diferencial de marca e realmente mudar negócio. Então, para mim, a administração foi um caminho legal. Meu irmão, que trabalha muito também com mídia social, ele fez publicidade, que para ele é super bacana, porque ele é redator. Então, o fato de ter esse conhecimento todo da comunicação, acho que é muito útil também para a mídia social. Mas eu não vejo só uma especialização para isso. Eu acho que tem... O leque é muito aberto, né? O leque é muito aberto, acho que tem muitas oportunidades aí, né? E quais funções existem nesse meio? Você falou redator, você pode ser um redator de mídia social, você pode ser um analista de mídia social. Quais são as funções? Tem muitas, tá? Eu vou falar só mais de agência de propaganda, que acho que é meu mundo, eu tenho mais propriedade para falar. Eu poderia começar pela minha, que eu sou um planejamento de comunicação, né? Eu sou um estrategista que sempre focou muito no insight de comunicação, ou para qual caminho a gente acha que a comunicação tem que guiar. A minha profissão com as mídias sociais evoluiu muito para tentar entender um pouco mais, que a gente chama de um planejamento mais tático, que é quais são as presenças sociais que é interessante a gente ter, qual o tipo de conteúdo para cada mídia social, qual o tipo de frequência, qual é o tom de voz da marca. Então, hoje, a gente desceu um degrauzinho para ir para um planejamento um pouco mais tático. A gente chama até de ecossistema de mídia social, que não são só meios, né? Mas essa profissão é relativamente nova. A minha profissão do planejador digital se confunde muito com o do user experience, que antes chamava do arquiteto de informação, que era o cara que desenhava os websites, coisa assim. Esse arquiteto de informação, hoje ele não só desenha websites, mas ele desenha experiências que o consumidor tem naquele ambiente.
E essas experiências se dão muito pela mídia social. Então, essa pessoa que gosta um pouco mais de tecnologia, que gosta de entender mais os mapas do site, ou entender mais essas propriedades, tem muito caminho aí para ele também. Da parte de analytics, que a gente chama, que é a parte de mensuração, tem muita coisa. Eu acho que tem um próprio cara que pode fazer... Tem muitos termos, né? Mas a gente chama do cara do BI, que ele entende do Business Intelligence da marca, que são todos esses dados que a gente pode coletar. Como é que tu coleta esses dados, analisa e reverte em insights ou sugestões para tua marca? Dentro dessa área também tem muitas pessoas que trabalham o listening, é muita terminologia em inglês, mas o listening seria aquele cara que fica escutando o que as pessoas estão falando na mídia social, interagindo com essas pessoas. Esse profissional, quando tu entra, é praticamente um dos primeiros trabalhos que tu pode ter com mídia social, porque ele é muito, muito básico, é realmente só escutar, entender o que as pessoas estão falando, responder quando tem que responder, e geralmente tem guias específicos para ele responder. Essa pessoa, ou esse cenário, eu creio que está virando um novo telemarketing. Assim. Daqui a pouco telemarketing digital. Telemarketing digital. Hoje a gente tem aqueles telemarketings gigantescos, mas isso é um custo muito mais caro, é um custo de estrutura muito mais caro. E esses profissionais estão, em parte, migrando para fazer, na verdade, o que seria um telemarketing pelo Twitter ou pelo Facebook, que é interagindo com essas pessoas. Esse é um outro profissional. Tem ainda mais um que seria um de mídia. A área de mídia cresceu muito por causa do digital. Hoje a gente tem uma quantidade imensa de banners que podem ser feitos, que a gente realmente chama de mídia digital. E como tu mencionou no primeiro bloco, tem toda uma parte de segmentação que, em parte, é muito novo para a área de mídia. A área de mídia, obviamente, já vem segmentando há muito tempo, né? Mas a fonte de informação é diferente. Então, a mídia hoje também tem uma parte de análise muito grande, que é entender qual banner performou melhor, qual funcionou melhor para qual tipo de target, qual call to action, qual botãozinho também performou melhor. Toda essa área que a gente chama, que está ligada ao ad server, que é o servidor relacionado à mídia, todo esse tráfego de pessoas do banner para o teu site e esse funil de conversão que se dá no site. Ah, ele entrou pela home, agora ele foi para a página de dicas. Esse caminho que ele percorre. Todo esse caminho é também uma área super nova, é um especialista em mídia que faz e principalmente uma pessoa que gosta de mídia mais focada no digital. Eu acho que tem vários, esses são os principais, assim, eu diria. Beto, você escreve para um blog. Sobre o que você escreve? As pessoas podem procurar esse blog para ter dicas? O blog, ele se chama Unplanned, que é o Unplanned no sentido de não ser muito planejado, assim. Mas o foco dele é planejamento de comunicação, quem realmente gosta de planejamento de comunicação. Lá dentro tem uma coluna que é de mídias sociais mesmo, e eu escrevo quinzenalmente. Eu escrevo sobre tudo que realmente eu acho que seria interessante escrever, assim. Um dos meus últimos posts eu falei sobre o Pinterest, que é uma nova mídia social que vem gerando muito tráfego, principalmente no target feminino e principalmente para revistas de moda. Ele tá passando a geração de tráfego até do Facebook e do Twitter para sites de moda. As pessoas gostam muito de ver nesse ambiente. E eu escrevi também recentemente que eu sentia que o meu feed do Facebook estava se tornando uma televisão aberta, assim, de a quantidade de informações que tinham. E dentro disso eu falava da necessidade de tu ter grupos ou de tu segmentar as tuas redes sociais, né? Hoje a gente não tem uma rede social, mas a gente tem várias, né? Por exemplo, para você colocar uma informação lá e os seus amigos verem, o seu chefe de repente não vê. As pessoas têm que tomar esse cuidado? Exatamente. Eu acho que tem outro cara bacana de se estudar, que é o Paul Adams, que ele inventou aquele conceito dos círculos do Google+. Que a ideia é, a gente não tem só uma rede social, a gente tem várias, né? Tenho os meus amigos da faculdade, tenho os meus amigos do trabalho, meus familiares, meus amigos que surfam comigo. E para cada um deles eu tenho uma mensagem, ou tenho uma identidade, a forma que eu me relaciono de forma diferente, né? Então, você nunca é a mesma pessoa no dia a dia, também não vai ser. Exatamente. Na rede social. A gente se comunica de diversas formas, né? Então eu acho que é muito isso que praticamente todas as mídias sociais estão fazendo, né? Que o Google Plus fez com círculos, o Twitter faz com as listas, o Facebook faz com grupos. Então, eu acho que a gente vai segmentando justamente por não ter só uma rede, a gente ter várias redes sociais dentro da mesma, né? Certo. Beto, rapidamente para a gente acabar, quais dicas você deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente e querem entrar nesse mercado? O que eles devem fazer? Eu acho que a dica é que não tem muita regra, assim. Eu entrei muito batendo na porta de agência e perguntando o que eu poderia fazer para ajudar ou quais tipos de trabalhos poderiam ter. Eu acho que a mídia social hoje é muito um caminho muito aberto, assim.
Quando as pessoas que eu contrato na agência são muito mais se são pessoas interessantes, pessoas que têm interesse e pessoas que eu gosto, que eu acho que vão ser bacanas estar do meu lado, do que pessoas que são especializadas na área, porque a gente não sabe qual especialidade a gente vai precisar, né? Acho que cada vez a gente está se reinventando. Então, acho que a primeira dica que eu dou, acho que dá a cara para bater. Vai nas agências, pergunta como tu poderia ajudar. Se mostrar uma pessoa interessante e interessada, quando eles tiverem algum... Putz, eu acho que agora, se a agência pensar, putz, eu tenho uma oportunidade, talvez, de fazer um trabalho assim para essa marca, precisamos de alguma pessoa que fale com os nossos consumidores. Daí talvez ele chame essa pessoa. Assim. Eu acho que essa é a dica principal. E outra, estudar bastante, né? Eu acho que tem que ter disciplina, assim. Eu sou uma pessoa que o fato de eu escrever num blog me dá uma disciplina que eu acho interessante, eu acho que eu aprendi muito com isso. E eu sempre tento ter alguns projetos ou ter diretrizes específicas que me confiram disciplina, porque a gente tem acesso a tanto conteúdo que eu acho que isso nos causa até dá um caos na nossa cabeça, a gente não sabe muito bem o que estudar. Eu acho que disciplina é um ponto importante também. Tá certo, nosso tempo está encerrado. Muito obrigada pela sua presença, Beto. Eu que agradeço, Priscila. O Pauta Aberta fica por aqui. Até uma outra oportunidade.